Eu estava lá ontem, depois das 10 da noite, passando ali o feed das redes sociais, porque o leitor tem dessas. Se ele não está lendo, ele está nas redes sociais. E que perda de tempo que é quando a gente passa muito tempo ali e lembra que a gente poderia estar lendo. Foi o que aconteceu ontem, quando eu estava lá passando o feed da rede social e me deparei com esse negócio aqui, que vem aí de uma editora bem grande, a Intrínseca, fazendo um lançamento de um livro tocante sobre essas duas pessoas, que são aí Vitube e Eliezer, desse belo exemplar aí de um livro sobre maternidade de duas pessoas brancas que têm todo o privilégio aí do dinheiro, que não passaram por quase nada aí de dificuldade que o restante do país passa para criar um filho. É uma afronta muito grande uma editora lançar um livro desse sentido aí, tão vazio, que vai aí praticamente se tratar de um chá revelação de como eu recebi a notícia da maternidade, como que é a maternidade para mim. Por que um chá revelação? Porque cada um escreveu separado e vai aí mostrar para o outro no livro. Que bonito, né? Um casal aí de gente, como eu disse, que são pessoas privilegiadas que não passaram por 1% da dificuldade que a população brasileira passa para criar um filho e vão aí fazer em praça pública um chá revelação de como foi essa linda gestação para mim. É claro que eu também xinguei nos comentários, é claro que eu passei mais um bom tempo ali da minha noite que eu poderia estar lendo também os comentários dessa postagem, mas eu resolvi vir aqui trazer algumas reflexões pra gente. E o principal questionamento que tem lá nesses comentários é: tanto autor nacional tentando lançar alguma coisa de qualidade e me surge com um livro desse tão vazio, ainda chamando aí essa jornada de tocante. Tocante para quem? Tocante só se for para eles, na experiência deles, porque tocante mesmo é a jornada de uma mãe solo preta que precisa criar aí uma criança sozinha, valendo-se somente de uma pensão para conseguir criar aquele bebê. E isso sim é tocante para mim. E isso sim deveria ser tocante para a gente e para essa editora. Mas claro, depois de amadurecer um pouquinho as ideias ali e de deixar um pouco de lado esse tipo de pensamento, me vem em mente aí várias reflexões sobre isso. A primeira delas, que a gente vive nessa sociedade, a gente está cansado de saber que é capitalista e que ela vai ter aí a questão de oferecer produtos que essa sociedade compra. E como que uma editora não vai ganhar dinheiro oferecendo aí um produto que são esses influencers que são tão vazios, mas que por outro lado conseguem ganhar dinheiro com tudo que eles fazem, inclusive com um vídeo de teste de gravidez. Se eles conseguem fazer isso, por mais que esse livro seja o menos vendido aí dentro dessa editora, ela ainda vai lucrar com ele, porque é um apelo mainstream, não é só um conteúdo culto que só leitores vão se interessar. É um conteúdo que muita gente vai querer para saber um pouquinho mais da vida dessas pessoas. Então, quando uma editora lança um livro sobre pessoas que são aí consideradas celebridades e que conseguem alcançar muita gente por menos que esse livro venda, ele vai vender mais do que um autor nacional que vai passar anos da sua vida se dedicando a fazer um livro que nem todo mundo vai se interessar em ler. É triste, é decepcionante, mas a gente precisa sim deixar um pouco a hipocrisia de lado para a gente perceber que aquela editora ela vai atender um apelo de consumo, uma necessidade de mercado e que nada que ela faz é simplesmente intencional, como a gente age na vida da gente. Ali existe muita coisa envolvida. Outra questão também é que a gente também vive num contexto aí onde os leitores preferem consumir literatura estrangeira. E isso eu não estou falando jogando na cara de nenhum leitor, porque eu também estava bem assim e vivo muito assim, valorizando muito a literatura estrangeira e esquecendo dos livros nacionais. E eu fui despertar para isso no ano passado, quando eu percebi que eu só lia literatura estrangeira e eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errado com uma pessoa que quer incentivar a literatura
que quer incentivar que a literatura não seja esse objeto de pessoas cultas, mas que atinja muita gente sem valorizar o autor nacional. E foi quando, ano passado, eu decidi que toda meta de leitura minha teria que incluir leitores nacionais. E isso valeu muito a pena, tem me atingido muito bem, tem feito muito mais parte aí da minha realidade, ler coisas, referências que são da nossa vida e que não ficam só lá no campo do estrangeiro. A gente precisa sim deixar de ser hipócrita quando a gente critica uma editora lançar um livro desse naipe aí, mas quando a gente também não consome, não faz aí esse apelo de consumo para que uma editora valorize o autor nacional. Tem muita coisa envolvida que aqui nesses minutinhos eu não vou conseguir resumir, também não vou saber comentar, porque afinal de contas esse aqui é um vídeo só para desabafar sobre essa situação aí, onde jogaram aí na nossa cara esse péssimo exemplo de livro, péssima capa, péssimo enredo, péssima sinopse, para querer aí mostrar uma pré-venda sem sentido nenhum, pelo menos para grande parte dos leitores, como é o que a gente percebe lá nos comentários. Outra coisa também é que esse chama muita atenção, porque vem aí de uma pessoa, de uma influencer, mas para além desse tipo de livro aí, a gente também consome muita coisa ruim e não percebe, tá cheio aí de livrinho de romance com um desenhinho na capa, coisinha mais fofinha, entrando aí no nosso mercado editorial, quando na realidade a gente também poderia estar consumindo coisa nacional, que seja do mesmo nível ou melhor ainda. A gente tem aí um grande movimento de autores nacionais surgindo, e é algo muito bonito de se ver. Tem exemplos como Carla Madeira, Socorro Racioli, Giovanna Madalosso, Valdson Souza, Stefano Volpe, Rafael Montes, para quem gosta aí do terror e do suspense, Pablo Zorzi também. Então a gente tem muita variedade de autores, e esses que eu citei são aí os mais conhecidos, tem muitos outros aí, muitos autores de muita qualidade. Então por que não consumir esses autores, valorizar esse trabalho? Porque só assim uma editora vai enxergar um apelo para livros nacionais de qualidade, ao invés desse tipo de livro que vai deixar a gente bem chateado e com essa sensação de ter perdido muito tempo ali vendo rede social, quando deveria estar lendo ao invés de ver essa bomba aí.